Olá, sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa segunda aula dessa trilha, dessa jornada de conhecimento que vamos caminhar juntos. Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre perfis de vendedor e também falamos sobre gatilhos de vendas. E nesse nosso segundo encontro, eu quero trazer mais outros dois temas super importantes, que é a prospecção de novos clientes e também a qualificação de novos clientes. É sempre importante falarmos aqui que o objetivo dessas aulas é ajudar vocês a vender melhor. E eu quero trazer cases dentro da nossa área da videotelemetria. Mas antes da gente chegar nesse ponto tão importante, vamos falar um pouquinho sobre prospecção de novos clientes? Isso aqui me remete muito àquela nossa primeira aula, quando a gente falou do perfil de um vendedor hunter. Mas vamos falar aqui antes sobre a prospecção de novos clientes. Para a gente chegar nessa questão da prospecção de clientes, a gente tem uma palavrinha muito importante chamada ICP, que na verdade é o modelo ideal do seu cliente. E por que a gente precisa trabalhar com essa palavrinha tão pequenininha, mas tão importante? Quando a gente entende qual é o nosso perfil ideal de cliente, a gente consegue atender melhor, a gente consegue aumentar a retenção, a conversão de vendas e isso automaticamente reduz custo, tá? Mas ainda falando do ICP, quero ajudar você a montar e como criar um ICP. Aqui existem várias formas, mas eu vou datar algumas para vocês, vou citar algumas para vocês, que é pesquisa de mercado, desenvolvimento do perfil, a segmentação dos seus clientes, uma validação contínua, qual é o segmento que você quer atuar, tudo isso vai te ajudar a modelar o seu perfil de cliente. A gente poderia falar aqui por horas sobre o ICP. Até sugiro, no final desse treinamento, a gente vai deixar uma pesquisa de satisfação. Quem sabe a gente não traz uma aula falando só sobre ICP. Infelizmente, a gente não vai conseguir adentrar muito dentro desse ponto, mas acredito que essas informações já te ajudem para um próximo ponto que vai ser as plataformas de prospecção. Por que essa plataforma de prospecção? Quando você entende qual é o seu ICP, você consegue fazer uma prospecção de clientes ideais. E aqui eu quero sugerir para você algumas plataformas. Existe HubSpot, existe o Apollo, mas eu particularmente uso muito o Humper, tá? Aliás, Humper pode patrocinar a gente vai gostar bastante. Mas é uma plataforma que eu uso, que me adaptei muito, que é o que criou mais sinergia para mim. O Hamper é uma extensão onde ela faz um cruzamento de dados dentro do banco de dados dela e ela consegue trazer através de alguma lógica, através de lógicas internas, possibilidades de extensões de e-mails. E ela também consegue criar cadências para que você consiga disparar dentro da sua segmentação. Lembra o que eu falei no passado? As segmentações. Então, dentro da sua segmentação, ela consegue disparar alguns e-mails, algumas cadências de e-mails, e assim você consegue criar sinergia com o seu lead, com o seu possível cliente, tá? Além de uma questão ali de plataformas de prospecção, é importante, isso aqui vale muito para você que é gestor ou para você que é dono de empresa, criar um funil ideal para esse atendimento. Existem vários funis que a gente poderia apresentar, mas esse é um funil bem simples e acredito que muito eficaz. E esse funil trata do quê? De atração, de conversão, de venda, de fidelização e de análise. Quando você tem esse funil muito bem alimentado, a sua possibilidade de retenção e de conversão, ela é muito grande. Então vamos recapitular, porque eu sei que é muita coisa. O que a gente falou sobre o ICP? Quando você tem o ICP, que é o seu modelo ideal de perfil de cliente, você consegue ter ferramentas de prospecção e consegue fazer essa alimentação ideal do seu funil. Feito isso, a gente precisa, dentro de uma área comercial, ter um CRM que consiga ajudar tanto a sua área de vendas, tanto você como gestor, a fazer alguns tipos de automação. Isso vai fazer com que você consiga registrar possíveis contatos e também criar planos de contatos futuros, tá? Bom, feito isso, vai chegar numa parte que eu particularmente gosto bastante, que é falar da qualificação. Lembra o que eu falei?
vendas não é dom, vendas é habilidade. E dentro dessas habilidades, a gente precisa muito treinar essa questão da qualificação. Eu sempre falo nos meus treinamentos que nós vivemos uma era de muita comunicação, mas pouco comunicação assertiva. E quando eu falo de uma comunicação assertiva, eu sempre pergunto para as pessoas a qual eu estou dando algum tipo de treinamento: será que a gente ouve o nosso cliente de forma satisfatória? Uma vez eu ouvi de um palestrante que 80% das nossas vendas está objetivada no ouvir o cliente. Quando a gente consegue ouvir o cliente, a gente consegue entender a dor dele. Entendendo a dor dele, a gente consegue oferecer a melhor solução para o nosso cliente. Mas vamos voltar a falar de qualificação. Quando a gente entende o que é qualificação e a gente consegue definir dentro do que nós falamos do perfil ideal do seu cliente, a gente consegue criar uma personalização, uma maior taxa de conversão e, consequentemente, uma retenção de clientes. Quando a gente usa as palavras do marketing ou quando a gente quer traduzir através do marketing o que seria uma qualificação, em resumo aqui, como eu venho explicando para vocês, é uma forma que a empresa opera para que a estratégia seja mais eficaz. Assim ela consegue maximizar o retorno sobre aquele investimento que ela fez através de leads, através do funil, através da prospecção. Mas vamos falar aqui de fato sobre a qualificação. Sabe quando a gente consegue fazer uma qualificação correta? Quando a gente consegue fazer perguntas certas para o nosso cliente e quando a gente consegue compreender melhor o nosso lead. Hoje existe uma ferramenta, me perdoe se eu falar errado aqui, mas chamada Spillstelling, que na verdade está em 4 palavrinhas, que é o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Jaqueline, o que seria melhor isso? A gente, geralmente, quando a gente aplica essas 4 perguntas para o nosso cliente, a gente está praticando uma escuta ativa, porque a gente entende a situação do cliente. Qual é a situação que ele está vivendo agora? Vamos falar de videotelemetria? Quando a gente faz uma pergunta de situação para o nosso cliente, a gente diz para ele: qual é a sua situação hoje? O que você precisa hoje dentro da sua situação? Será que a videotelemetria, será que a telemetria que você está aplicando hoje para os seus clientes é uma telemetria eficaz? Quando a gente vai falar do P, que é a situação de problema, como está hoje a sua operação? Você consegue ter dados reais, dados momentâneos do que está acontecendo agora com a sua operação? Quando eu entrei nesse ramo da telemetria, eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi. O gestor, ele é cego, ele está atrás da tela e ele não está sabendo o que está acontecendo com a frota dele. Quando a gente tem uma questão da telemetria e da videotelemetria, é um espelhamento da operação dele. Então, quando a gente fala da videotelemetria, a gente está trazendo uma possibilidade de visualização em tempo real daquilo que está acontecendo. A implicação são perguntas que têm o objetivo de aprofundar as consequências dos problemas que lá na escuta a gente identificou. Elas ajudam o seu cliente a perceber a gravidade do impacto dos problemas. Vamos dar um exemplo aqui na prática? Como a falta do vídeo monitoramento em tempo real dos motoristas vem impactando na segurança do frete e na segurança dos seus funcionários? E para a gente finalizar, o N, que é a necessidade de solução. São perguntas que você tem que instigar ao seu cliente para que ele consiga te trazer possibilidades de solução. Por exemplo, se você pudesse ter uma visão completa e em tempo real de todos os seus veículos, como que isso melhoraria a segurança e a eficiência dos custos operacionais da sua frota? Ou seja, o Spillstelling, mais uma vez, me perdoe se eu estiver falando errado, é uma abordagem poderosa e que tem como objetivo o foco em entender profundamente as necessidades do seu cliente. Gente, estamos terminando a nossa segunda aula, onde a gente falou um pouquinho da qualificação e também falamos sobre a questão de prospecção. Como eu falei, existe muito o que ser dito, a gente poderia falar aqui por horas.
Mais uma vez, deixaremos aqui um link para você poder deixar a sua sugestão. Quem sabe a gente não tem uma aula falando somente sobre esses temas, tá? E no nosso último encontro, nós falaremos do porquê não vender a videotelemetria. Entenda, por que não vender? Será que não vale a pena mesmo vender? Quero provocar vocês em relação a isso. Encontro vocês. Até a próxima.